Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do nosso projeto Leia. E nesse projeto nós estudamos os diferentes gêneros textuais e suas características. Nesta aula nós vamos estudar o gênero texto de divulgação científica ou artigo de divulgação científica. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero. Então veja bem, eu coloquei aí, vocês já leram notícias de ciência, descobertas, estudos e etc., que pareçam diferentes de um artigo científico acadêmico? Como eram? Bom, talvez vocês não conheçam artigos científicos acadêmicos, porque são textos mais usados no meio acadêmico, nas universidades, né? O pessoal do ensino médio já começa a conhecer esses artigos, mas o texto de divulgação científica, ele é um texto que é produzido a partir de estudos científicos, descobertas científicas, e ele serve para expor como foi feita aquela pesquisa, né? Quais foram as descobertas realizadas, qual foi o processo, quais os resultados encontrados. E ele é um texto muito importante, porque ele serve para divulgar os conhecimentos científicos, né, para toda a comunidade, para a sociedade, e também para ajudar outros cientistas que estão em busca de pesquisas, né, que estão pesquisando, a encontrar ali algumas respostas, alguns caminhos para suas pesquisas. Então, ele é um texto essencial para a área das ciências e essencial para a sociedade também. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais. Qual é o conceito? Divulgação científica, comunicação de ideias, descobertas, teorias, inovações da ciência e também tecnologia, para um público amplo, leigo ou não especializado. O artigo de divulgação científica é um texto cujo objetivo é tornar acessível o conhecimento científico com clareza, uma linguagem menos técnica, mas mantendo rigor e veracidade. Ou seja, quando você faz aí um artigo de divulgação científica, você quer expandir esse conhecimento para outras pessoas que não são só da área das ciências. Você quer levar esse conhecimento a toda a sociedade, como eu já falei aqui. Então, por isso o nome divulgação, porque ele divulga os avanços científicos, as pesquisas científicas, os estudos científicos, né? Por isso esse nome, divulgar para toda a sociedade. Então, nós quando estamos aí assistindo televisão, às vezes ouvimos aí uma notícia, né? Cientistas descobriram isso, isso e isso. Esse texto, ele foi divulgado para que ele fosse ali depois publicado, né, no jornal. Então, é a partir desse texto que nós ficamos conhecendo todos os avanços científicos e tecnológicos. Quais são as características desse gênero? Tem uma linguagem mais simples, explicativa, traz comparações ou analogias para facilitar o entendimento. Também traz o uso de exemplos do cotidiano e tem na sua estrutura a introdução do tema, o desenvolvimento dos principais pontos, a importância, implicações sociais, possíveis perspectivas futuras. Pode incluir gráficos, imagens, dados, mais explicados de forma clara. O tom geralmente é impessoal, objetivo, mas pode haver apelo ao interesse humano ou social. Então, nós temos algumas revistas, por exemplo, Ciência Hoje das Crianças, Revista Super Interessante, a revista Mundo Estranho, muitas outras revistas que trazem esses artigos de divulgação científica com essa linguagem mais objetiva, mais clara e de fácil acesso para a população em geral, que não tem tanto conhecimento na área das ciências, né, na área científica ou tecnológica. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. A função social. Democratizar o acesso ao conhecimento científico, ou seja, permitir que as pessoas que não são especializadas entendam as descobertas que podem afetar o seu dia a dia. Permitir que cidadãos tomem decisões informadas sobre saúde, meio ambiente, política, científica, tecnológica. Estimular curiosidade, pensamento crítico, interesse por ciências. Combater a desinformação. Então, olha como a função social desse texto é importante. Quando a gente fala de função social, nós estamos falando qual a função que esse texto tem para a sociedade. Então, tudo isso, combater a desinformação. Então, outras situações
que a gente vê aí, nós vemos que às vezes a pessoa precisa de uma medicação ou de uma vacina e tem medo de tomar aquela medicação, aquela vacina. Então, os estudos científicos vêm dizer o que pode causar, qual é o benefício e também quais são as reações adversas, o que pode ter de ruim, de acordo com aquele remédio, aquela vacina que você vai tomar. Tá vendo como são importantes essas pesquisas? Porque elas nos ajudam a tomar decisões também para a nossa vida. Porque eles estão ali estudando, pesquisando justamente para encontrar essas respostas. Olha só, fundamento científico das mudanças climáticas. Quer dizer que ele vai trazer aqui algumas informações sobre mudanças climáticas. Aqui está apresentando quem fez a pesquisa, referência bibliográfica, tá vendo? Texto elaborado a partir da transcrição da palestra Fundamento Científico das Mudanças Climáticas, proferida por Carlos A. Nobre em Brasília, né, que deve ser um professor, um pesquisador dessa área. E aí ele traz aqui, ó, as abreviaturas e siglas que vão aparecer no documento. Ele começa a falar sobre as mudanças climáticas, ó. Principal razão da elevação da temperatura da Terra nos últimos 150 anos, natural versus antropogênica, quer dizer, quais foram os efeitos? O que causou esse aumento da temperatura naturalmente e o que foi causado pelo homem? Gráficos para mostrar isso, né? O aumento da temperatura, tá vendo? Aqui outros gráficos e mostrando a diferença entre as décadas de 1961 a 1990, do aumento da temperatura. Mais imagens. Então, esse aqui é um exemplo de um texto de divulgação científica, um artigo de divulgação científica com imagens, né, com o resultado das pesquisas. Aqui, ó, dizendo a quantidade de CO2 que foi jogada, né, na atmosfera. Outros gráficos, tabelas. Então, o texto de divulgação científica, ele vai trazer essas informações para que a gente compreenda de uma maneira melhor. E, como nós vimos, ele é um texto que vai aparecer ali. Além das informações, ele vai trazer para nós gráficos, tabelas e outras imagens relativas àquelas informações para facilitar também o nosso entendimento. Então, vocês viram que a função do texto de divulgação científica é trazer todas essas informações da ciência, da tecnologia, dos estudos científicos de uma maneira mais simples, mais prática, para que toda a sociedade possa ter acesso a esse conhecimento. Então, eu vou ficando por aqui, terminando a nossa aula. Nós conhecemos esse gênero de divulgação científica, vamos ter mais aulas sobre esse gênero e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!